Fala varão, fala varoa, estamos aqui para mais um Crentez Cast. É isso mesmo, quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado aí os nossos podcasts aqui, né, realizados pela Faís Produções, né, e principalmente você que está se conectando no Crentez Cast, né? Nós já falamos com vários ícones aí, vários pastores, lideranças em toda a região aqui metropolitana de Campinas, presidente do Conselho de Pastores, pastores de relevância, e a gente vai continuar nessa pegada falando com mais pastores aí. Quero agradecer a todos vocês também que têm se inscrito no canal da Faís Produções. Eu espero que por esses dias a gente vai bater mais de 7 mil inscritos no canal da Faís Produções, graças a vocês que estão chegando para cá. Quero agradecer aqui, antes de mais nada, a Unicalize. Tá aqui, ó, Unicalize, né, que tem feito para a gente aqui nossos materiais personalizados, unicalizados. Isso mesmo, unicalizados, materiais únicos, ó. Por exemplo, esse azulejo aqui personalizado mesmo. Olha aqui, ó, a caneca personalizada também. Se você quiser fazer canecas, quiser fazer garrafinhas, se você quiser fazer camisetas personalizadas, se você quiser fazer até mesmo canetas personalizadas, né, tá meio longe da câmera aí, mas ó, aqui tá toda personalizada da Faís Produções, a caneta do seu gosto aí. Bastante materiais de brindes aí, é só você falar com a Unicalize. E eu quero chamar você também para seguir aí a gente e acompanhar nas outras redes, nas outras plataformas, né? Além do YouTube, a gente também, né, a Faís Produções está lá no Instagram, também está no Facebook, além das outras plataformas como LinkedIn e TikTok. Pessoal, Deus abençoe a todos vocês, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente tem um bate-papo com um grande amigo, um especial amigo, que é o Gilmar Aparecido Arantes, mais conhecido como Gilmar Arantes. Ele é empresário, ele é pastor e é presidente do Conselho de Pastores ali da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Boa tarde, pastor, seja bem-vindo, a paz do Senhor. A paz de Deus, boa tarde. Eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e obrigado aí, pastor Eduardo, pelo convite de estar aqui presente, de nós bater um bate-papo. Amém. O pastor é um grande amigo, a gente tem andado junto aí, já fazem bastante tempo. Que nos une aqui, o que nos conecta bastante são as questões tecnológicas, né? O pastor tem uma igreja muito bonita ali em Santa Bárbara do Oeste, e ele estava precisando de uma assessoria lá na parte de mídia, e a gente pôde ir lá, né, dar uma assessoria para eles, e o trabalho tá lindo, né? Depois a gente vai deixar o link aqui da Igreja Batista Renovada Getsemane, para que você possa acompanhar lá as lives, né? E eu estava acompanhando esses dias, ele também já está quase ali, né, batendo ali para o canal dele ser monetizado de tantas visualizações que tem. O pastor, ele tem um programa diário que ele leva a palavra de Deus. No decorrer aqui a gente vai falar um pouco disso. Mas eu já queria fazer com o pastor aqui uma pergunta já, pastor. Que história é essa que você só tem metade do coração? Eu já queria fazer uma pergunta já, né? Uma pergunta aqui já entrando na sua história. Uma pergunta boa já, né? Uma pergunta boa para segurar a nossa audiência aqui, pastor. Eu, em 2003, apressadamente em mês de agosto, eu tive um infarto, né? Eu perdi minha mãe em maio, né? E dia 10 de maio eu perdi minha mãe, que ela faleceu. E em agosto eu tive um infarto e fui levado para o hospital, que na época era a antiga Samã, ali na Avenida Brasil, e o médico demorou, pastor, o médico cardiologista, ele demorou para me atender, e eu fiquei por 3 horas dentro do ambulatório e fazia aquele exame daqueles fiozinhos. Eletrocardiograma. E ele não dava nada. Fez várias vezes, passava aquela maquininha com aquele risquinho lá e não dava nada, que eu não tinha nada. Porém, eu estava com uma dor no antebraço aqui, como se tivesse enfiado uma mão numa uma trituradora, como se triturar uma carne, né? Essa era a dor que eu sentia. E depois de 3 horas, inventaram de fazer o exame, aquele
O cateterismo? Não. Eles tiraram o sangue e fizeram o exame. Eu sei, para ver as enzimas lá. Enzimas, isso aí. Bateu em cima, as enzimas. E aí daí 30 minutos voltou e as minhas enzimas estavam com 2.300. E as enzimas do homem é de 10 a 110. Nossa, estava bem alterado. Aí o médico que estava me atendendo falou, nossa, ele já era para estar morto com 2.300. Falou, não, atirou do braço direito, então tira do braço esquerdo. Mais 30 minutos. Tinha um médico lá, ele queria até me amarrar na cama, porque eu não ficava quieto, né? Porque a dor era muito grande, né? E você perde todo o controle, né? Perdi todo o controle, fez nas calças, e urinou nas calças e perde o controle. Muita dor mesmo. Muita dor. Foi a pior dor que você já passou na vida, essa aí? A pior dor que eu tive foi essa, e não quero mais para nunca. E aí, daí 30 minutos, voltou o outro exame e voltou com 2.800. E aí mandaram para UTI. Foi pior do que a primeira ainda. Pior, porque estava com 2.300. Foi para 2.800. Estava apertando mais ainda, né? E aí mandaram para UTI. E aí o médico veio lá e falou: olha, para minha esposa, você tem que assinar esse documento aqui, porque né, vai ter que fazer uma aplicação nele. E essa aplicação, ele pode ficar lelé, como pode dar uma parada cardíaca, como pode aliviar. E ela falou, mas não tem outra maneira? Não tem, o único caminho é esse aqui. Aí ela assinou o papel, né, porque o hospital ele quer tirar o dele, né, né? E aí chegou o médico cardiologista. E ele chegou e falou para mim assim, olha aqui, pastor, se der outro, você morre. Já falou assim. Né? Eu já estava meio brabo com ele, porque ele não chegava, né? E aí ele falou, se der outro, você morre. Eu falei, então, pois não, então você pega a sua maletinha aí de novo e pode dar linha daqui. Mas como? Pode dar linha, porque você não vai colocar a mão em mim. Além de você chegar aqui 3 horas e falar que eu vou morrer, Deus tem promessa na minha vida. E você vai falar que eu vou morrer? Você já me prejudicou em 3 horas que você não chegou aqui. Ainda fala que eu vou morrer? Pode ir. Aí ele falou, eu vou falar com o superintendente. Falei, pois não, só traz o superintendente do hospital aqui, porque se ele não vir aqui, eu vou sair desse jeito aqui, eu vou internar no melhor hospital, eu vou mandar a conta para cá. E aí veio o superintendente do hospital, falou comigo, eu falei, não, eu não quero ele. Pode me mandar outro médico. Pode me mandar outro, porque esse aí eu não quero. Aí veio o Marcelo França, doutor Marcelo França, que até hoje ele é médico, né? Eu tive o prazer de conhecer ele, né, doutor Marcelo? Você viu que você foi lá comigo. E aí aí no outro dia, aí me aplicou o remédio lá. Acho que chama trombolítico esse remédio aí. Acho que eu já tomei umas 2 vezes na vida. É um sorinho que ele afina o sangue para aliviar os trombos que eu acredito, né? Que é isso aí, porque foi passando a dor, você entendeu? O sangue começa a circular de novo ali. Abre a veia, né? Abre a artéria. Aí no outro dia me mandaram, aí foi de ambulância, e o médico foi junto comigo lá para Piracicaba, na cana-de-açúcar lá, para fazer o cateterismo. E eu estava com 2 artérias, com 90 e 85, 2 artérias, uma com 90% entupida, outra com 85. Nossa, perdida praticamente. Perdida. Aí me mandaram lá para a Beneficência Portuguesa. Aí eu fui fazer aquele stand, e chegou de manhã, eles mandaram eu internar às 5 da manhã, né? Para me chegar no hospital 5 da manhã, porque eles iam fazer aquele stand, pôr pela virilha, aquele stand, né? E quando nós chegamos, eu com a minha esposa lá, aí já veio tirar uma xiringona assim, ó, grossa assim, tirou aquela xiringona assim, falei, eita, que negócio grande, né? Uma xiringona daquela. Vai acabar com o meu sangue. Daí umas 2 horas veio outra, pastor. Veio outra lá e catou minha veia lá e tirou outra daquela. Falei, Jesus da glória. Quando chegou 10 horas, tirou outra. Eu falei pra moça, oi, para com isso aí, vai acabar meu sangue, porque olha que grossura que era desse tamanho assim. Aí o negócio ficou estreito, pastor, foi 11 horas. Que aí 11 horas, eles me chamaram,
né? Veio a secretária do médico e falou, ele tá te chamando você lá no gabinete dele, lá no consultório. Eu falei, nossa, o negócio tá feio pra mim, porque tiraram 3 xiringonas dessa. Era pra já ter operado. E eu ia sair à tarde. Ele falou, 5 horas da manhã à tarde, você vai embora, né? E é 11 horas e manda chamar no gabinete e não fez a cirurgia, aquele caminho ficou estreito para mim, né? E quando a gente foi andando naquele corredor, chegou lá na porta, ele falou, ô pastor, você quer ouvir a notícia boa ou ruim? Tinha 2 notícias. Duas notícias. Uma já era muito. Rapaz, eu falei, eu quero ver a boa. A ruim fica para lá. Ele falou, a boa é que você tá com saúde perfeita, você tá bom, você não tem nada. Eu falei, glória, né? Não tem nada, tô bom, né? Tô bom. E a ruim é que eu não quero mais colocar o catéter. Eu não quero, porque a sua saúde tá boa e eu prefiro abrir o seu peito. Rapaz. Eu prefiro abrir o seu peito. Falei, abrir meu peito? É, abrir meu peito. Falei, como é que é isso aí? Falou, aí a gente vai serrar o seu peito, vai abrir, vou tirar seu coração, você vai ficar vivendo pela máquina, e vou aqui na sua perna, tem veia nova, eu vou tirar a veia daqui, e vou fazer as 2 safenas que precisam ser feitas, você vai ficar novo. Rapaz, ouvi uma mecânica dessa aí, não deve ser bom, hein? Rapaz, eu tremi, eu fiquei gelado. Uma manutenção dessa é grande, pastor. Eu falei para ele, não vou fazer esse negócio, não. Falou, então vou te dar uns minutos para você pensar, porque a melhor coisa para ser feita é essa, e se der outro infarto aí, você sair na rua aí, é perigoso você morrer. Falei, não tem outro jeito, doutor? Ele falou, não, o jeito melhor é esse aí, você vai viver muitos anos, mas o jeito é esse. Eu falei, então vamos fazer. Aí ele já falou para a enfermeira lá, já chegou lá no quarto onde eu estava, já fizeram uma casinha em cima de mim lá, pastor. Rapaz. Fizeram uma casinha, 3 mocinhas novinhas, que olha, novinha de tudo. Largaram eu pelado, me ensaboaram tudo e passaram o aparelho tudo, se eu sou cabeludo, né? Arrancaram tudo do peito assim, até no pé, a canela, tudo, e virou de costa também. Fez uma sessão de depilação sem querer. Depilou, rapaz, um sabão grudento no corpo da gente. E aí elas saíram, já depilado, né? Entrei no banheiro para tomar banho. E aí eu tô ali tomando banho, e aí chega minha mulher, pergunta no quarto, cadê meu marido? Ah, teu marido tá aí no banheiro. Quando ela abriu, eu que vi, porque ela sempre me viu peludo, né? Peludo que nem macaco, né? O peito, o braço, perna, né? Quando ela viu eu que nem uma mandioquinha descascada, rapaz, morreu de rir. Ela chegou até a agachar no chão. Branquinho. Branquinho, tudo... as canelinhas ficou fininha, né? Porque os cabelos engrossam, né? E aí ele falou, que 5 horas, que era 6 horas da manhã, ia vir me buscar para operar. E do outro dia? É, do outro dia. Aí a minha esposa não podia ficar naquele dia lá, porque o hospital não deixava, só depois de operado. Ela ficou no hotel lá de frente, com o hotel lá, em frente ao hospital, né, Beneficência Portuguesa. E eles vieram me buscar 4 da manhã. Quando a minha mulher chegou 5h30, já não tava mais, eu já não estava lá. E eu lembro que chegou o rapaz, o auxiliar do médico lá, já me deu falou, olha, eu vou te dar uma agulhadinha, eu já fui meio grogue. Já fui meio grogue para lá, eu sei que a hora que eu cheguei na sala de cirurgia, aí o médico falou para mim, fica tranquilo, vai correr tudo bem e tal, e já deu outra. Tchau. Já não viu mais nada. Nada. Aí eles me abriram o meu peito, tiraram o coração, aí eles me entubaram, né? Tiraram
Tiraram ali o coração, tiraram a veia, só que a hora que tiraram o coração, pastor, o meu coração não dava mais. O meu coração murchou. Ele derreteu. Por causa das 3 horas do infarto, e não tinha irrigação de sangue, então ele murchou. E aí precisou de um coração novo. E aí foram no órgão procurar e não tinha um coração. E na época, sabe quanto pediram de um coração? 70 mil reais. Rapaz. Era dinheiro para encardir. Aí não tinha coração e me colocaram coração artificial, né? Que é um coração tipo de plástico. Para 60 dias até apareceu um outro coração. E quando colocou o coração artificial ali, a carne rejeitou. Aí voltaram, colocaram o meu coração. Aqui no meio das minhas costelas saiu um fio aqui, um cabo de um fio, para eles dar choque. Para eles dar choque para que a reação. Só que naquela hora ali de tirar o coração e o coração não deu mais, eu vim falecer ali. O coração não deu mais. E aí eles me costuraram e eu estava vivo pela máquina, né? E ali naquela hora que eles costuraram, que terminou ali, Deus me deu uma visão. Porém estava morto, entendeu, pastor? E ele me deu uma visão, e essa visão, eu estava vendo tudo ali. Eu estava vendo o médico, eu estava vendo os ajudantes do médico ali, eu estava vendo eu deitado ali, porém eu estava morto. Aí eles me saíram assim, me passaram para a maca, e saí de dentro ali do centro cirúrgico e pegou um corredor. E eu ali vendo todo aquele corredor, aí parou e pegou o elevador. Só que o elevador, não sei se subiu ou se desceu, né? E aí eu vi que ele parou, nós entrou, depois ele parou, nós saiu, e aí foi entrar na UTI. A UTI de lá da Beneficência Portuguesa não é que nem os hospitais aqui, que é uma sala, né? As UTI daqui, usada é uma sala, 2 salas. A UTI lá é um saguão grande, né? Uma sala grande. E aí, quando foi abrir a porta da UTI, eu vi os anjos na visão, estava morto, eu vi os anjos louvando a Deus. E ele estava louvando a Deus, e eu falei, nossa, que coisa linda, né? Dentro daquela área da UTI ali. Dentro da UTI. Nossa, que espetáculo. Eles louvando a Deus, né? E ele estava louvando aquele louvor assim: te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu poder e perdão, né? Teu perdão e o teu poder. E eu comecei a louvar junto, mas morto, né? Estava vendo, mas eu estava morto. Aí levou eu para lá e colocou eu de ré, assim, encostado na parede, e olhei no meio dos anjos, tinha um homem de costa. E eu perguntei, Senhor, quem que é aquele homem que está lá no meio dos anjos? E não respondeu. Daí a pouquinho eu perguntei, quem que é aquele homem que está lá no meio dos anjos? E não respondeu. Na terceira vez que eu pergunto, uma luz muito forte, mas muito forte, que te cega. É muito mais do que meio-dia se olhar no sol, é muitas vezes mais. E começou a virar assim, e eu olhei para baixo, que cegou. Aí eu olhei para baixo assim, ele veio, mas ele não veio andando, pastor Eduardo, ele veio meio flutuando. Aí eu olhei assim, eu vi que ele estava vestido com um vestidão com cor salmão e um cinto com salmão mais forte dado um nó. E veio ali na minha maca. E quando ele chegou na minha maca, e olhando para baixo assim, ele estendeu a mão e pôs a mão em cima do meu coração. E ele falou assim, perguntasse quem eu sou? Eu sou Jesus de Nazaré. Nossa, que visão, pastor. Eu sou Jesus de Nazaré.
Eis que estou te dando um coração novo. Grande é a obra que eu tenho na sua vida. O cego vai enxergar, o paralítico vai andar, o coxo vai saltar, o morto vai ressuscitar. E dentro de 1 ano eu vou te colocar lá em Jerusalém, para você ver a minha obra que eu fiz naquele lugar. E foi saindo. No que ele saiu lá naquela porta de vidro, eu comecei... E a enfermeira gritou e falou: doutor, corre aqui, doutor, é um milagre, corre aqui, doutor, é um milagre. Aí eu escutava que eles falavam: toma seu fôlego. Parece que eu estava num túnel, sabe? Num túnel que lá pro fundo do túnel, voltando devagarinho, até que eu tomei o fôlego novamente. E ali eu lembro que eu olhei para aquela missionária, porque eu não entendia por que eu fui lá para a Beneficência. Nada contra o SUS, nada contra isso aí, porque o hospital lá é ótimo, entendeu? Mas eu pagava médico, eu pagava com convênio. Por que eu estava lá naquele quarto com várias pessoas? Não por estar com eles, mas porque você paga por uma hora dessa. Atendimento no privado, ele é bem mais rápido, né? Mais estruturado também, né? E aí, quando eu acordei, tinha uma mulher na minha frente. E aí eu olhei para ela assim, Deus tomou eu para falar com ela. E falou para ela assim: volta-te para o primeiro amor. E eu, dormi de novo. Não sei se eu dormi meia hora, se eu dormi 2, não sei expressar, falar quanto tempo. Só sei que a hora que eu acordei, ela estava na minha frente, com a malinha dela, e falou assim: eu posso te dar um beijo? Eu, sem entender, falei: pode. Ela veio e deu um beijo no meu rosto e falou: muito obrigado. Falei: mas por que muito obrigado? Porque o que eu vi hoje aqui, há muitos anos eu não via. Eu sou uma missionária desviada do caminho do Senhor. Meu trabalho era lá na África. E eu cuidava daquelas criancinhas, barrigudinho, a cabecinha grande, e fazia um povo lá, ia um pastor lá e formava uma igreja, eu ia para outro canto. E para ouvir palavra daqui, uma conversa de lá, outra conversa de cá, e eu acabei me desviando por conversa. Mas hoje que eu vi aqui, hoje mesmo eu estou voltando para casa do Senhor e vou servir a Ele. E olha, já começou, o que o senhor viu ali em visão, o senhor já começou a ressuscitar mortos já na hora que o senhor acordou. Porque ela estava morta, né? Estava morta. Então essa palavra que o senhor deu para ela, e esse testemunho ela vendo ali, já ressuscitou uma vida que estava indo pro inferno. Ressuscitou. E dentro de 1 ano eu estava dentro do túmulo de Jesus. 1 ano certinho, ele preparou o passaporte, preparou tudo. Nossa. Dentro de 1 ano eu estava dentro do túmulo do Senhor Jesus, agradecendo Ele pela minha vida. Nossa, que espetáculo. E eu tenho metade do meu coração, porém funciona tudo. Rapaz, o coração do senhor é um fenômeno, né? Realmente é um milagre, né, pastor? O que Deus faz, eu louvo só a para quem Deus, crê, pastor. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela minha vida, pelo que Ele tem feito. Você vê que isso foi em 2003, já estou com 22 anos de hora extra, né? Então o senhor é um menino de 22 anos. 22 anos, nasci de novo. Nasceu de novo. Né? Aquele fio que estava ali não precisou dar choque, não precisou dar nada. Em meados de maio, o senhor fez 22 anos, então. Agosto, né? A Maia, minha mãe morreu. Agosto. Eu operei, acho que foi setembro. Setembro foi agosto, outubro, final de outubro. Que eu operei, porque aí foi fazer os exames e tal, aquelas coisas, tudo, porque foi no final de agosto que eu tive eu acho que foi dia 30 ou 29 de agosto que eu tive o infarto. Aí, UTI, depois fui fazer exame, depois foi para lá. Foi depois do dia 20 de setembro que eu fiz a cirurgia. Mas foi assim, tenho aqui a marca, a cicatriz no meu peito,
Mas assim, não sinto nada. E o senhor já era pastor ou ainda não? Já era pastor, eu Já estava era. com 7 anos de pastor. Já tinha 7 Não, anos. 7 anos não. 2003, 4 anos de pastor. 4 anos. 7 anos foi o fogo. Ainda tem mais história aqui sobrenatural também pra gente ouvir, né? Mas essa história, então, e aí o senhor foi, toda essa história, né? Esse milagre que o senhor vivenciou ali, passou ali pela recuperação ali do seu próprio coração, Pastor, não deu olha, pra pôr outro. Pastor, quando Jesus me ressuscitou na UTI, era para mim ficar uma semana na UTI, depois mais 15 dias, depois mais 15 dias no quarto. Ficar quase um mês ali no hospital. No outro dia eu saí da UTI. Ah, mas com um cortão aqui no meio Com cortão. Meu Deus. No outro dia eu saí da UTI, fui pro quarto, fiquei 3 dias no quarto e foi me dado alta. 3 dias? 3 dias. Meu Deus do céu, não ficou nem uma semana no hospital? Com 12 dias de operado, eu estava fazendo programa de rádio. Meu Deus do céu. Rapaz, eu fui pro hospital fazer o cateterismo, fiquei 15 dias, pastor. 15 Os médicos não liberavam de jeito nenhum. E eu vou te falar uma coisa assim, quando eu entrei no túmulo do Senhor Jesus, e para agradecer ele lá em Jerusalém, eu senti uma unção tão tremenda na minha vida, um poder tão grande, pastor, que eu ajoelhei, pus o rosto no pó e chorei que nem criança. Sabe, da presença dele, agradecendo ele, por ter dado mais a oportunidade, porque eu com 45 anos era para mim ter morrido, 43 anos era para ter morrido, tá morto, entendeu? E não morreu por causa do quê? Por causa da promessa de Deus que tem na minha vida, daquele que Deus tem, o meu chamado, daquilo que Deus chamou. Então ali, eu fui muito agraciado, e aí eu fui com uma caravana, que até fui agraciado por Deus, que todos os lugares que a gente foi, eu fui agraciado de trazer a palavra-chave de cada lugar. E ali no túmulo do Senhor Jesus tem o jardim, né, do túmulo, e ali eu dei a Santa Ceia para a caravana que estava junto ali. Até isso eu fui agraciado. Que maravilha. Coisa assim que é só Deus, o que Deus tem feito na minha vida é espetacular. Não, o testemunho é fortíssimo, né? Fortíssimo. E menos de uma semana já está começando a contar o milagre em casa, depois já está trabalhando, né? Fazendo a obra ali com 12 dias, fazendo o programa, levando a palavra, ressuscitando mortos, levantando, né, os leprosos, enfermos e doentes. É espetacular que Deus E não falou. era na minha casa o rádio, era outro lugar que eu tinha que ir até nesse lugar para fazer o rádio. Naquele tempo tinha aquelas rádios comunitárias, né? Rádio comunitária. E o senhor ia até lá? Eu ia até lá na rádio comunitária para fazer o programa. Ô pastor, a gente contou a sua história, né, desse testemunho aí, tem muitos testemunhos fortes aí, mas como que o senhor conheceu Jesus? Como foi seu encontro com Jesus, né? Conta um pouco pra gente aí da sua trajetória, né? O Gilmar Arantes, eu conheço a história, né? Não quero ficar falando aqui, então a gente caminha junto já, graças a Deus a gente teve bastante tempo para sentar, ter o privilégio de bater papo, né, pastor? Eu sei que a vida é corrida, mas pela misericórdia de Deus, Sim. Por alguns momentos a gente sentou para conversar já Sim. nessa caminhada, né? E sempre será um prazer, né? Sempre será um prazer. Aqui a gente só está gravando, mas a gente já ouviu muitas histórias aí, né? Mas eu quero que o senhor conta para a gente ali, né, como que o Senhor Jesus te encontrou. Veja bem, pastor, eu era um cara ateu. Eu não acreditava, eu acreditava no dinheiro. Certo? Eu acreditava no dinheiro, porque o dinheiro comprava tudo. Mas o dinheiro não compra paz. Né? A minha mãe, né, lá atrás, porque hoje já sou convertido há 34 anos, né? Já convertido, e 27 de pastor já, né? Mas há 34 anos para trás, eu não conhecia Jesus, para mim Jesus era conversa. Eu achava que as pessoas tinham religiosidade, era aquele camarada fanático, né?
E a minha mãe vinha falar para mim, eu falava que nunca vou ser crente, eu não gosto de crente. Eu falava, eu não gosto de crente, nunca vou ser crente, nunca vou carregar a biblinha debaixo do braço, né? Você vê, a gente engole todas as palavras, né? E a minha esposa, ela começou a ir com a minha mãe na pastor, igreja. você falou da biblinha, coloca debaixo do braço para essa palavra ser Olha quebrada. aqui a biblinha, olha a biblinha debaixo do braço, ó. Olha lá, ó, tá vendo? A biblinha. E a minha esposa começou a ir com a minha mãe para a igreja, e a minha esposa falava de Jesus para mim. Eu falava para ela que eu não queria saber, não quero saber disso aí não, isso aí é tudo conversa, é tudo balela. E a minha esposa orou por mim, pastor, 8 anos, sem desistir, e eu traindo ela. Meu Deus, guerreira, hein? E com muitas mulheres, não é com uma, com duas, é com muitas mulheres, entende? E ela passava a roupa, até essa semana nós estava conversando a respeito disso, ela conversando com uma amiga dela, falava assim, eu passava a roupa dele, e camisa manga comprida, tudo de social tal, ele colocava o sapatinho, falava que ia jogar bola, jogar bola de social. É. Então eu ia para os bailes, eu ia encontrar com outras mulheres, ia para o bar, e dali já saía com as mulheres. E ela passava no ponto do ônibus, assim, passava com o ônibus, ela me via, eu sentado com 3, 4 mulheres, às vezes numa lanchonete, tomando cerveja. E ela continuava orando. E aí um dia, eu cheguei tarde em casa, acho que é umas 3 horas da manhã, meio mamadão, né? Que eu era do mundo. E abri devagarinho a porta da sala, e eu olho assim, ela está no meio da sala de joelho orando. Falei, o que você está fazendo aí? Ela falou, eu estou orando. E para que você está orando? Estou orando para você se converter. E eu disse a ela, eu nunca vou ser crente, eu não gosto de crente, não vou ser crente, não vou carregar a biblinha debaixo do braço. Não vou. E aí passou. E continuei a ir para boteco e tal. E o que aconteceu? Um certo dia, eu entro dentro da minha casa, assim, de madrugada, que eu tinha saído com as bagunças. E eu entro assim, no que eu abro a porta, ela está lá de joelho de novo. Falei, o que você está fazendo? Estou orando. Mas para que você está orando? Já falei para você parar de orar? Eu falei, eu estou orando para você se converter. Falei, eu já falei que eu não vou virar crente, que eu não sou crente, que eu não gosto de crente, que eu não vou ser crente. Ela pegou, olhou para mim e falou assim, olha aqui para mim. Aí eu peguei, olhei para ela, ela falou assim, esticou a mão e falou assim, é isso que nós vamos ver se você vai ser ou não. E isso marcou, rapaz. Isso marcou. Como que Deus trabalhou na minha vida? Ele pelou a ervinha, tirou tudo de mim. É uma ação permissiva de Deus, vendi mercadoria, as pessoas entrou tudo em concordata, em falência, porque eu tinha empresa. E aí abriu falência, abriu concordata, e as empresas não me pagou, pelou a ervinha, fiquei sem nada. Fiquei sem dinheiro, aí eu não tinha dinheiro para sair, não tinha dinheiro para... Aí veio um pastor ainda... da Universal, a igreja que eu metia a boca, que eu falava assim, vai levar dinheiro lá, e a minha esposa ia, né? Ia em Campinas ainda, ela pegava o ônibus, ela pedia para me levar, ela não levava, ela pegava o ônibus, ia de ônibus lá em Campinas, porque não tinha Universal em Americana. Aí ela pegou, ela ia lá. Aí veio um pastor que era da Universal, o pastor Edmilson, um varetão grandão, magricelo, e falou para mim assim, o caminhão passou ali na avenida e arrancou o nosso fio de telefone e eu tô sem telefone lá até eles virem ligar. Eu poderia dar um telefonema, você podia me emprestar o telefone para ligar lá na Celso Garcia? Falei, pode. Ainda eu tinha telefone ainda, né? Eu estava com mais de 40 funcionários sentados jogando baralho. Não. Que eu não tinha dinheiro para pagar eles, para indenizar eles, porque eu tinha quebrado. O juiz deu a falência para 2 empresas e 2 concordadas para as outras 2 empresas. Justo as 4 aí eu vendia para elas.
Aí eu fiquei sem receber. Olha o tamanho da prova aí. Olha a prova. E aí ele pediu para que ligasse, ele pediu a segunda, a terceira ligação, ele pegou e ligou. Ele falou, obrigado, agora eu quero falar com o senhor. Você quer falar comigo? Posso sentar? Eu falei, pode. Aí ele começou a contar a minha vida. Parece que ele sabia. Eu falei, minha mulher veio lá falar com esse cara. Ela foi lá falar com esse pastor aí, porque como é que ele está sabendo da minha vida? Eu falei, como é que você sabe da minha vida? Minha esposa foi lá falar com você. Ele pegou e virou e falou, não, eu nem conheço sua esposa, mas é Deus que está falando comigo. Para falar para o senhor, se eu for para a igreja, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a sua vida. Eu falei, eu não vou ser crente. Ele falou, mas por que você não vai ser crente? Ser crente é crer no Senhor Jesus. E começou a pregar ali e tal. Eu falei, eu vou nada. Bom, ele acabou me convencendo. Ele falou assim, às 10 para 7 da noite eu venho pegar você aqui, porque o culto dele lá começava às 7. E era atrás da minha empresa, na mesma calçada. Não. Aí eu chego em casa e eu fui falar para a mulher. Lá, cheguei lá, ela estava acabando de cozinhar, fazer a janta. Falei, eu vim fazer um convite para você. Se você quer ir na igreja comigo. Olha que loucura. Aí ela começou a chorar, né? Ela começou a chorar. E chegou a hora, né, pastor? Chegou a hora da... Isso que nós vai ver se você vai ou não vai. E no mesmo lugar quase que ela estava ajoelhada orando, o senhor via... chamar ela para ir para a igreja. Que loucura. Hein? E ela largou da igreja dela que ela ia, a mulher sábia, edifica a sua casa, ela largou a igreja que ela ia para seguir comigo. E ela ia na igreja que aí ela já estava em outra. Você entendeu? Ela já estava, porque passou 8 anos ela orando para mim. Aí depois ela saiu da Universal e foi para uma outra igreja. Mais próximo. Perto de casa lá. E ela foi para essa igreja, ela não foi mais para a Universal, né? Aí ela me acompanhou, aí eu fui lá, quando eu cheguei lá na empresa que eu estacionei o carro, assim, ele já estava em pé lá, o varetão lá, ele grandão, magrelo, esperando. E fomos para a igreja. Quando chegou lá na igreja, ele põe no primeiro banco lá de frente com ele. Aí ele já começou a cantar, e eles cantam lá, que é eles que cantam. E daí a pouco ele começou a pregar, e daí a pouco ele começou a pregar e falar tudo aquelas coisas de novo. Falei pra minha mulher, você combinou com esse camarada aí. Você falou coisa, nem não, você que me chamou pra vir aqui e tal. Bom, enfim, 3 meses depois eu larguei de fumar, larguei de beber, me batizei e fui pra Deus pela dor. Né? Pela dor que eu fui com Jesus. E Deus falido, tinha falido, quebrado, arrebentado, tá pior do que arroz de quinta. No fundo do poço. No fundo do poço. E Deus deu estratégia. Deus deu estratégia e começou a me levantar e me abençoar. E me abençoou e eu fiquei na Universal cerca de quase 3 anos. O senhor foi para a Universal também? Fiquei na Universal. E a minha esposa também ficou na Universal. E aí a gente fez aquelas campanhas, tudo tinha dia de culto de 4 horas da manhã, eu ia, né? 5 horas da manhã eu ia. Fiz votos lá e fui muito abençoado. E até tenho testemunho na televisão com o Edir Macedo, lá na Celso Garcia. Ele me chamou lá para dar testemunho lá e fui 3 vezes com ele assim. De frente a frente, lá na Celso Garcia, quando a sede era na Celso Garcia lá. E Deus me abençoou grandemente, né, através de votos. E ali, depois de 3 anos, a minha esposa começou a ir numa igreja pequena e eu estava fazendo a faculdade. E aí eu estava com muito problema da faculdade, porque são exames, provas, né? E eu precisaria de uma pessoa me auxiliar, e aí os pastores da Universal são bem curtinho, porque naquela época, não sei hoje, né? Não posso falar por hoje, mas naquela época mais era a campanha que eles faziam, já tinha as campanhas programadas, aquelas coisas, mas sou grato e sou muito grato pela Universal, pela resgatar minha vida, por conhecer a Igreja Universal e ser abençoado como eu sou abençoado hoje. Então louvo a Deus por eles.
Mas eles não tinham, assim, o pastor não tinha como me ajudar na teologia ali, na faculdade. Aí esse pastor que a minha mulher começou a ir com a minha sogra, ele tinha 50 anos de Bíblia. Rapaz. E ele era formado. Então, quando ela falou, vamos lá fazer uma visita, eu fui fazer uma visita, aí eu comecei a fazer umas perguntas para ele, ele pá. Eu fazia pergunta, ele pá. Ele respondia no pé da letra. Aí eu fui nos 3, 4 cultos lá, aí acabei indo gostando, mas também ia no Universal. Aí eu sentei com ele e falei para ele, olha, eu estou fazendo a faculdade, já estou cursando o 2º ano e tal, e às vezes eu tenho algumas dificuldades, algumas coisas. Falou, não, te ensino, você vem, a gente dá aula aí e tal, papapá, papá. Aí eu trouxe umas perguntas para ele lá, ele já matou na hora e pá, e aí ele foi me dando um apoio, né? E aí foi onde que eu acabei ficando lá e me formei a pastor, né? Fiz a faculdade, fiz muito cursos por correspondência. E por fim, me levou para essa igreja, para Deus me dar essa igreja. Eu não pedi para ser pastor. Que era essa igreja que esse pastor, teólogo ali, estava te apoiando. Essa mesma igreja. Essa mesma igreja. Você vê que aí Deus me mandou lá, né? Acabei me formando lá e ele foi me levantou como obreiro, como diácono, como presbítero, e foi me levantando. Eu já estava quase formado praticamente. E já era a mesma Batista também? Não, ele era uma outra igreja, não sei o que, Avivamento. Tá. Porque Batista tem essa tradição de ser uma igreja de ensino, né? Bastante, né? Ele era batistão. Ele já tinha. Mas ele tinha lá um nome da igreja dele que era diferente, porque ele tinha esse nome, porque ele colocou no coração. Mas ele era um batistão. Porque tem esse A Batista tem um ensinamento muito bom, né? Um ensinamento forte. E aí foi onde que aí aprendi bastante com ele. E aí chegou aí eu fui ungido a pastor, né? Nesses anos. E mas Deus me levantou que nem um rojão, pastor. Por quê? Porque eu me apaixonei por Jesus. Eu me entreguei para Jesus de verdade. Entendeu? Eu mergulhei como Naamã, lá no último mergulho, lá, e recebi a bênção de Deus, entendeu? Então, Deus me levantou assim, depressa. Me deu o dom da palavra, me deu sabedoria da palavra. E aí, aonde que chegou num ponto, aquele pastor, ele tinha mais igreja em São Paulo, aí ele caiu. Ele caiu no pecado. Meu Deus. E aí ele caiu no pecado, e foi um dia que ele chegou e falou para mim que estava entregando a igreja na minha mão. Que Deus falou para ele para dar a igreja para mim. Eu falei, eu não pedi igreja. Eu não pedi igreja. Ele falou, não, mas Deus está te dando a igreja. Eu voltei e falei para ele, mas eu não pedi igreja. Eu, né, a hora que ele falou, tô te dando a igreja, Você rapaz, é doido? Quero isso você não. é doido? Você não tá maluco? Eu não queria nem carregar a Bíblia debaixo do Nem braço. carregar, agora tá dando uma igreja para mim? Tem que carregar uma igreja debaixo do braço. Braço. Eu já não queria a Bíblia debaixo do braço, agora a igreja. Dá trabalho. Aí ele falou, vai orar. Ora porque Deus vai te confirmar. Aí eu falei para minha esposa, a esposa falou, nossa, e agora? Aí eu peguei e chamei aí durante a semana, chamei minha esposa para nós ir numa igreja, vamos numa igreja tal. Aí nós fomos lá nessa igreja, sentamos quietinho lá no canto lá e tal, para escutar a palavra. Aí veio a palavra, José do Egito, governador, sentando ele na cadeira. Beleza. Passou mais uns 15 dias, fomos em outra igreja, vamos ver o que Deus fala. Fomos em outra igreja, chegou lá naquela igreja, sentemos, ficamos quietinhos lá, daí a pouquinho, a palavra, José do Egito. Tava tirando do calabouço, José do Egito, para ajudar a governar. colocando como príncipe, né? Aí eu falei para minha esposa, falei, puxa vida, as 2 vezes que nós foi, as 2 mesma palavra. E tá falando de José do Egito, tá dando como príncipe, né? Como dando a cidade na mão, como Deus tá te dando. Né? Aí, rapaz, falei, vamos fazer o seguinte, vamos numa congregação.
Vamos numa congregação, vamos sentar lá e vamos ver o que Deus fala lá na congregação. E fomos lá naquela congregação na Rua do Feijão, lá na Cidade Nova lá. Aí foi muito bem recebido, tal, lá tocando aqueles trombones, bonito o louvor dele lá e tal, muito bem atendido, sentamos lá e ficou lá. Aí o ancião lá falou, aqui está nos visitando hoje. Eu falei, nossa, quando falou que estava visitando, eu falei, quer ver que vai vir para o meu lado, né? Aqui está nos visitando hoje o nosso ancião de lá de Minas Gerais. E já que ele está aqui, a palavra está com ele. E ele vai ministrar a palavra para nós. E aí ele foi ministrar, que palavra que ele ministrou? A mesma do José do Egito. José do Egito. José do Egito. Aí foi aonde que aí no outro dia, eu fui lá e falei com o pastor, eu falei, olha, 3 igrejas que eu fui, Deus falou as 3 palavras igual. Falou, é Deus entregando para você, é Deus entregando a igreja, Deus quer você por cabeça, não por cauda. E está aqui a chave, tudo que está aí é seu, não precisa me pagar nada, e eu estou indo embora. Troca o nome da igreja, foi aí onde que a gente orou, aí Deus colocou esse nome aí no coração da minha esposa, Igreja Batista Renovada Getsemane, e a gente colocou e já estamos há 27 anos de ministério. Eu estou aí 26 anos, vamos fazer 27 em maio agora, e eu já estou com 27 anos de pastor. 27 anos. 27 anos de pastorado. Engoli tudo aquilo que eu falei, que vai levar dízimo lá para o pastor, você vai levar para ele fazer churrasquinho com o seu dinheiro? É? Mal sabe o senhor agora. Mas sabe eu agora, a responsabilidade que é um dízimo na mão da gente. E que não tem churrasquinho nenhum com o dinheiro de ninguém, né? Não tem nada a ver, é tudo para obra. O receio que o pastor tem em cuidar do dinheiro, que as pessoas têm muita dificuldade, o inimigo usa muito isso, né, pastor? Que é um dos piores temas que tem dentro da igreja na hora que você para poder falar sobre contribuição, né? Mas pastores sérios, porque existem aí no nosso meio, infelizmente, estamos falando de crentez aqui, não são todas as pessoas que são sérias. Sim. Não são só todos os pastores que são sérios, nem todos os músicos, nem todas as pessoas que frequentam a igreja, mas a grande maioria dos pastores são pessoas sérias e que têm um zelo e um cuidado com o dinheiro que é contribuído ali, que é usado para ganhar pessoas. Porque não é seu dinheiro, vê que você vai pôr a mão. E não é para fazer churrasco. Não. É para usar, usa ali na obra para pagar, né, força, água, que nem lá na minha igreja. Ela é grande. Você vê a igreja minha lá hoje, usando o templo, o mezanino, é para 1.200 pessoas sentadas. Né? Então você vê que eu recebo ali os dízimos para pagar a limpeza, quanto que fica para limpar uma igreja dessa com 1.600 metros de construção. Então, para limpeza, para pagar, aí eu pago, né? Porque eu não uso pessoas. Antigamente eu usava obreiro, tira aí, vai acabar o culto, vamos lavar a igreja e tal. Mas já de uns 5 anos, 6 anos para cá, então eu pago faxineira. Então eu pago ela mensal, né? E ela limpa a igreja e deixa a igreja tudo em ordem para cada culto. A igreja está tudo limpinha. Você quer conhecer uma igreja? Vai no banheiro de uma igreja, você conhece ela, se ela é limpa. Isso é igual o banheiro do rodoviário, né? Então tem todos esses custos, né? Tem uma dificuldade ali, né? Justamente. Mas é isso, porque uma grande maioria que não vai, e uma desculpa que o pessoal dá, assim como o senhor dava também, muitos dão, é essa questão, né? De achar que vai estar ali investindo ali, né? O dinheiro na obra de Deus e que esse dinheiro vai virar churrasco, vai virar isso, vai virar aquilo, né? E falando agora aqui também com a nossa audiência, pastor, tem muitos pastores, talvez a grande maioria deles, que trabalham, que não são integrais. Sim. Que não são ali só da igreja, que tem seus outros trabalhos. Tem pastor, um dos presidentes de conselho mesmo, é um pastor que sempre foi vigia, segurança, vigia assim de recepção de hospitais, tudo. Seu trabalho secular, sim. Outros são empresários, outros têm outras atividades. Então ele está ali como voluntário, muitas vezes, às vezes não tem nem ajuda de custo da igreja. Justamente. Está como voluntário
para cuidar de vidas e ainda ter que ouvir que é ladrão, né? Que é ladrão. É duro. Eu tenho lá pessoas, tem pastor lá que eu ajudo, aqui o pastor de Sumaré, eu ajudo ele, o pastor Edson, dou uma Brenda para ele, né? E eu, por exemplo, estou há 27, 26 anos aí como pastor presidente da igreja, eu nunca tive salário. Eu não ganho nada, aliás, eu ponho dinheiro lá. Eu ajudo a igreja, entende? Eu não ganho nada e não preciso ganhar nada porque o que Deus me abençoou, eu não preciso. Entendeu como é que é? Deus, ele me abençoou de um tamanho que é só agradecer a Deus, filho. Eu não preciso ganhar nada. Não digo amanhã assim que a expandir a igreja aí pelo Brasil e tal, que você às vezes não vai pegar a passagem, né, o avião, que paga a despesa. Mas eu não preciso. Hoje eu faço tudo pelo meu bolso. Ô, pastor, falando nisso, o senhor me dá um gancho muito bom para a gente abordar um assunto também, que é um testemunho muito forte que o senhor tem, na questão da empresa, né, que aconteceu lá, né, no início da empresa lá, ao fogaréu que aconteceu lá. Conta um pouco para a gente desse testemunho aí do incêndio ali que mudou sua vida. Você vê que eu disse aqui que para mim se converter, para mim foi o dinheiro, né? Meu Deus era o dinheiro antes da minha conversão. E por isso que eu não vinha para Jesus. E eu fui consagrado pastor em 99, né? 99 eu já fui consagrado a pastor. E 2003 eu tive um infarto, como eu acabei de contar. E 2006, 16 de fevereiro de 2006, veio um fogo consumidor na empresa. Há 10 dias antes, no dia 6 de fevereiro de 2006, eu tinha chegado de Jerusalém. Tinha chegado do Egito, de Jerusalém, ali 15 dias passeando lá e indo para o Egito, lá no Monte Sinai, ladeando ali o Mar Vermelho, o Canal de Suez, né? Fui lá nas pirâmides. Conhecendo tudo lá. Conhecendo tudo lá. E cheguei dia 16, cheguei dia 6 de fevereiro, e aí com aquela fé, e no dia 16 de manhã, eu paguei todas as contas. Eu e o meu filho pagamos ali as contas que a gente estava devendo na empresa, limpou, passou a borracha, parece que era um negócio que, sabe, parece que era um negócio que ia acontecer alguma coisa. Já se preparando. Paguei tudo ali, e quando deu 2 horas da tarde, 2h15 mais ou menos, meu filho gritou: pai, fogo, fogo. Eu falei: fogo aonde? Ele falou: no vizinho. Eu saí na porta assim, que o meu escritório, tinha um escritório embaixo, que as meninas ficavam ali, as moças que trabalhavam para nós ficavam ali, e eu e ele ficava em cima. E tinha os funcionários lá para dentro lá. Aí ele falou: fogo. Eu saí, eu vi o fogo entrando pelas telhas. Aquela fumaça. E eu tinha pagado lá o pessoal de manhã e ficou um calhamaço de 130 mil reais de cheque em cima da mesa. E corri, fechei a porta e Isso no início dos anos 2000 era dinheiro, hein? 130 mil de cheque pré-datado. Era dinheiro nessa época, hein, Era dinheiro pra caramba. E aí tinha pago as contas e tal, e corremos lá, pegamos aqueles tubos de extintor grande, aqueles pequenos, corremos no vizinho para pagar. E ligando pro bombeiro, e o bombeiro não vem. E o bombeiro não vem. Nós gastamos todos os extintores lá no vizinho e não conseguiu pagar. Quando eu volto pro meu, o fogo bateu lá no paredão e fez tuf, puf. E é tudo fios de industriação, fazer roupa, né? Tudo caixa de fios, tecidos pronto. E meu filho falou: pai, fogo, pai, agora aqui esse bombeiro não chega. E aí quando nós chegamos, que o fogo já estava quase na metade do nosso salão, chegou o bombeiro. Falei: agora vai apagar, né? Aí o bombeiro chegou com o tanque vazio. Meu Deus. E eu tenho como é que chama aquele? Hidrante na frente da minha empresa. Ele foi abrir, não conseguiu abrir, estava emperrado. Meu Deus. No que eu fui correr
Para mim subir a escada para pegar os 130 mil, o bombeiro catou eu aqui pela camisa, aqui assim, segurou. Onde você vai? Falei, eu vou lá pegar um cheque que tá lá em cima. Preciso pegar um cheque. Falou, não vai que não dá tempo. Falei, então vai você estar com a roupa de fogo? Vai lá pegar para mim, tem 130 mil de cheque lá. Ele falou, vou nada, não dá tempo. E se ele fosse, não dava mesmo. Né? Aí o fogo veio, ele precisou ir lá na Avenida Iacanga para pegar outro hidrante lá, para encher o tanque. E nisso foi consumindo a empresa. Foi consumindo. Onde você viu o bombeiro não ter água, não ter água no tanque, rapaz. Entendeu? E aí o fogo lastrou labareda de 10 metros de altura. Toda a minha economia estava lá. Meu Deus. Tudo que nós tinha estava lá. O futuro também, porque estava em cheque predatado. Predatado, estava lá. Meu filho, há um mês atrás, ele tinha falado para mim, pai, eu tenho um dinheiro aí, eu posso pôr meu dinheiro na empresa para me ganhar um pouquinho mais? Falei, põe, filho, amanhã isso aqui é seu. Vai ficar para você isso aqui. Perdeu também. Perdeu tudo que ele tinha. Meu Deus. Perdeu tudo, e era um bom dinheiro que ele tinha. E aí, quando deu 2h30 que começou a pegar o fogo, quando mais tarde, era 4 horas, já comecei a escutar isso aqui, pastor. Ó. O pastor Gilmar está no pecado. Nossa, rapaz, mas não espera nem esfriar o corpo, já tá ali, já, urubu. Que já está no pecado, que a mão de Deus apertou sobre ele, quero ver ele pregar agora sem dinheiro. Essas eram as conversas, né? Quando deu 6 horas da tarde, meu filho sentado, desconsolado, ali na calçada, eu cheguei e falei para o meu filho, mas antes disso veio um rapaz, e eu parei assim, do outro lado da rua, olhando aquele fogo, olhando aquilo, sem entender. Chegou um rapaz e parou do meu lado, pastor Eduardo, e pôs a mão dele no meu ombro, do lado assim, e pôs a mão no meu ombro. Ele não falou nada. Ele ficou uns 30 minutos com essa mão sobre o meu ombro. E ele não falou nada. Depois ele tirou a mão e saiu. Não falou nem bom dia, nem boa, nada. Aquela mão me sustentou. Aquela mão me deu força, como se fosse a mão do Senhor Jesus Cristo no meu ombro, entendeu? Às vezes a pessoa precisa de um abraço. Às vezes a pessoa está precisando só de nenhuma palavra, um abraço. Né? Só de ficar junto ali. Aquilo me fortaleceu. Aí eu saí dali e fui ali falar para o meu filho, filho, veja que o bombeiro vai precisar ir, porque o pai vai tomar um banho e vai para a igreja. As pessoas que estavam tudo ali falaram, escuta, você vai largar pegando fogo, tudo isso aqui que está pegando fogo quase no quarteirão, você vai para a igreja? Falei, eu vou para a igreja. É dia de culto, eu tenho responsabilidade, eu vou para a igreja. E do jeito que Deus tomou, ele me dá de novo. E fui embora. Em casa, tomei um banho. Quando eu vi a esquina da igreja assim, pastor Eduardo, eu nunca vi tanta gente na minha vida como tinha lá naquele dia na igreja. Nem quando eu fiz festão lá na igreja. Não deu tanta gente. Trazer pessoas grandes, não deu tanta gente. Parei o carro, não tinha lugar para me estacionar, mandei o obreiro colocar em algum lugar. E a igreja estufada de gente. E entrei para dentro da igreja, veio um me abraçar, outro me abraçar. E quando eu estou andando no meio da igreja, no corredor da igreja, Deus falou assim, manda os levitas descer do altar. Falei, como? Manda os levitas descer do altar. E eu falei, mas quem vai louvar, Senhor? Ele virou e falou, você vai louvar. Meu Deus. Você já pensou, você perdendo tudo na vida? Você perdendo tudo, a voz embargada, e você louvar a Deus, querido. Louve a Deus gemendo, chorando. Então louve a Deus. A hora que eu cheguei no altar e falei para eles que eles não iam louvar, eles não entenderam direito, mas desceram, né? E eu peguei o microfone com essa taquara rachada
né? Embargada a voz, e fica mais difícil ainda. Fica, né? fica. E Aí todo mundo olhando pra gente com cara de dome, assim, né? E entrou aquele povo, tudo, gente da lateral, tudo de pé, gente na frente de pé. Precisou chamar a polícia interrompeu a rua, porque deu no jornal, né? Deu no jornal IPTV, deu no Jornal Nacional, virou um... Todo mundo foi lá ver, né? E eu sou bem conhecido. Encheu ali. Aí eu comecei a louvar a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito. Pastor Eduardo, quando eu cheguei no segundo corinho e comecei, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Deus tomou a igreja. Eu olhei por cima da cabeça do povo, uma nuvem de fumaça. E Deus tomou a igreja. O linguarudo já estava de joelho no chão. Aqueles que saíram da igreja falando mal já estavam lá deitados no chão. Pelo poder de Deus, a glória de Deus. Variedade de língua, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Batizadas com línguas de rajada de fogo. Né? Deus tomou a igreja, e eu comecei, ali tomou eu também, tomou a igreja toda. Aí, e o repleplé, e glória a Deus, glória a Deus. Aí eu tô olhando assim, eu vi lá uns 30 pastores, tudo amigo meu, né? Eu olhando assim, quem que eu ia pôr para pregar? Quem que eu ia pôr para pregar? Aí eu olhei assim, eu vi o pastor João Manuel Cortinha, teórico ali da Belém, falei, vou pôr ele para pregar, vamos ver o que Deus tem para falar. Deus falou, quem vai pregar é você. É você que vai pregar. E eu, Senhor, queria ver uma palavra. Preciso de um abraço agora. Eu preciso de uma palavra, Senhor. Eu falei, eu vou te dar a palavra. É você que vai pregar. E eu vou pregar o quê, Senhor? E ele virou e falou assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. E aí eu fui ministrar sobre isso. Eu ministrando, uns 30 minutos de ministração, Deus tomou a igreja e parou de pregar. Tomou a igreja, eu disse para o povo, estão falando que eu estou no pecado, estão falando que eu estou maldito, estão falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então eu quero fazer um voto aqui com vocês. Se dentro de um ano Deus não levantar a minha empresa mais bonita do que era, então eu sou tudo isso que eu estou falando. Mas se Deus levantar lá, vai calar a boca de muita gente. Era 10h30, o culto não acabava, eu falava, amém, amém, amém. E pessoas bêbadas, no chão, cheias do Espírito Santo, pessoa batizada no Espírito Santo. E fui para a igreja, fui para a firma. Quando eu virei a esquina da firma, cadê a firma, pastor? Eu saí de lá, a firma estava em pé, eu fui para a igreja, voltei, tá pior o negócio. Os paredões caiu tudo. Nossa, ruiu. Porque o bombeiro mandou chamar o trator da prefeitura, lá veio o trator com o cabo de aço lá e começou a pôr nas pilastras e puxar, porque a telha era telha galvanizada, a água não entrava, precisava puxar. Nossa, que loucura. Derrubou todo quase 1.600 metros de salão. Nossa. Caiu tudo. Aí eu fui entrando, até aquela hora não tinha chorado. Aí eu fui entrando assim, aí o tenente falou, pastor, não entra aí que estão jogando água, vai te molhar, você vai sujar o terno. Falei, tenente, se eu molhar um terno a mais, um a menos, do que eu já perdi, não vai fazer diferença. Quantos metros de terno estava perdido? Milhões de metros lá. E eu tenho que ir até ali. Ele, como? Eu tenho que ir até ali. Fui. Cheguei bem no meio assim, olhei desde as 2h30 da tarde, já era 11 da noite.
Olhei assim, aquele fumaceiro, o sol, o céu cinzento. Aí eu vi uma estrelinha lá. Aí o olho encheu d'água. Encheu d'água e eu falei para Deus, eu não vou perguntar para o meu Criador por que isso aqui. Mas eu quero perguntar para o meu Criador para que isso aqui. E começou um barulho de muitas águas, pastor. Barulho como a água do mar. Tchá, tchá. E veio uma voz no meio das águas. Meu servo amado, não temas que eu sou contigo. Nisso eu pulei e deu um glória a Deus, né? Deu um soco no ar. Aí eu escutei lá na rua. Ficou louco agora. Fiquei louco faz tempo. Agora não. E aí eu peguei, fui lá, falei pro meu filho, vamos embora que Deus me deu a resposta. E fomos embora. Ficou 15 dias pegando fogo lá, pastor, que não apagava. Meu Deus. Deu 52 carretas daquela comprida, Aquelas caçambonas. Aquelas caçambonas. Deu 52 carretas de entulho. Nada se e aproveitou. mercadoria. Nada, não aproveitei nada. Os cheques tudo queimado. Queimou tudo o cheque, queimou tudo. E Deus me ensinou a trabalhar, passou sem dinheiro. Isaías 55. Sem dinheiro. Deus é assim maravilhoso, ensinou meu filho. Meu filho hoje, ele é melhor administrador do que eu. Meu filho hoje, ele não precisa de mim para nada. Para esse tipo de trabalho, não. Deus capacitou, ele está lá na igreja comigo. Mas na época, Deus, em 2006, nos ensinou a trabalhar sem dinheiro, né? Deus mandou nós vender fio, meu filho foi vender fio, preparou os caras para comprar e preparou o cara que vendia fio para nós, o fornecedor, a fornecer sem dinheiro. Porque nós comprava, pagava antecipado. Então tinha um preço melhor. Sei. E aí entregou 50 toneladas de fio naquela época, fiado. E nós não tínhamos um tostão para pagar. E a fábrica fez um boleto para 60 dias. Nós vendemos por 30 dias. Com 15 dias, Deus abençoou os clientes pagar. Nós pegamos o cheque de 50 toneladas de fio e levamos na empresa com 15 dias antecipado. Tinha 45 dias de gordura ainda. As portas... A credibilidade vai lá em cima. Pagando antecipado. Pagamos, a porta se abriu até o dia de hoje. Deus é maravilhoso. Até hoje, entendeu? E ali com o dinheiro, com o lucro do dinheiro, e aí nem vendeu, e foi vendendo e vendendo, não precisou de salão. E a pergunta que não quer calar, um ano depois, já tinha esse testemunho para contar ou não? Ficou melhor a história do que... Como é que foi? Um ano depois a empresa estava levantada, sem tomar dinheiro emprestado, que o banco tinha me dado, o Unibanco, 1 milhão de crédito e o Itaú 1 milhão de crédito. Eu tinha 2 milhões na conta e Deus falou que não era para tomar dinheiro emprestado. Não usei dinheiro do banco, trabalhando dessa forma que eu falei, e com um ano a firma levantada, pronta, paga, sem dever um tostão para ninguém. Que maravilha. E aí Deus nos levantou e Deus me deu muitas vezes mais. Na época eu perdi 1.800.000 mais o prédio. 1.800.000 mais o prédio. E Deus me deu muitas vezes mais do que eu perdi. Deus é maravilhoso, hein? É muito forte seu testemunho. Toda vez que eu escuto, parece que tem uma coisinha a mais que surpreende aí, porque é muito forte, né? Ô, pastor, agora o senhor... Vamos entrar em outro assunto aí. O senhor te levantou como pastor de pastores. Como que começou o seu envolvimento ali com o Conselho de Pastores, o senhor participando dessa atividade aí, juntamente com outros pastores lá, e hoje o senhor te levantou como o presidente ali do Conselho de Pastores de Santa Bárbara do Oeste. Conta pra gente um pouquinho desse envolvimento com o Conselho.
eu ia ali no Conselho de Santa Bárbara do Oeste, né, que era até o pastor Elias, na época. Teve outros pastores também que teve na presidência ali do Conselho. E sempre quando eu estava indo lá no Conselho de Pastor de Santa Bárbara, sempre era pouquinho pastor, 15, 20 pastor, que participava ali do Conselho, ali do café e de bate-papo e uma palavra ali e tal. E desde 99 eu vou no Conselho de Pastor do Estado de São Paulo, né? Desde 99. Na época lá era o pastor... Puxa vida, me deu branco aqui agora. Já eu lembro o nome dele e já falo. E aí eu ia lá no Conselho de Jabes de Alencar, né? O pastor Jabes, e ele fazia lá no Bom Retiro, na igreja dele, e ele juntava lá 4.000 pastores lá. 4, 5 mil pastores. Pensa um camarada que tinha um carisma, era aquele camarada. Então eu fui lá que eu conheci o pastor Jorge Linhares, o Malafaia, aqueles dos Estados Unidos que trazia. Então eu estava sempre no meio deles lá. E aí em Santa Bárbara era sempre aquele pouquinho de gente e tal. Aí teve um tempo que eu larguei até de não ir mais. Aí teve um tempo atrás, aí eu apareci um dia lá, e aí o pastor Elias veio e me convidou para que colocasse o nome na chapa, para concorrer com a chapa, que já tinha 2, e eu ia ser o terceiro para concorrer para o presidente. Pastor, eu falei, não, pastor Elias, eu não quero não. Eu não quero isso aí. Não, mas eu orei. E Deus falou que é você que vai ser o presidente. Foi igualzinho o seu pastor lá, quando né? Quando teve que ir lá em 3 igrejas para receber a palavra diferente. Você entendeu? E eu falei, não, rapaz, eu não quero esse negócio aí não, de ser presidente e pastor, quero não. Falou, então você vai orar, porque Deus falou comigo que você vai ser o presidente. E aí eu tive um culto lá na igreja, e veio até uma missionária lá, né? E veio uma missionária sapateando lá pro meu lado, e veio, falei, eis que Deus fala contigo. Eu levantei, fiquei em pé. Falou, Deus está te dando a chave da cidade na sua mão. Eu pensei comigo, eu não quero ser prefeito, né? Eu não quero ser prefeito, mas a chave da cidade era a presidência do Conselho de Pastor. Que para mim a maior autoridade que tem é a autoridade que foi dada por Deus, né? Essa aí. Viu? José do Egito, né? José do Egito. Né? Aí eu fui entender, aí eu falei, Senhor, eu vou fazer que nem Gideão. Godãozinho seco e godãozinho molhado. Me prova para mim aí, porque esse negócio aí não é brincadeira, não. Aí o pastor Jorge Linhares teve um problema lá que o Ministério Público queria processar ele lá por causa de menina, negócio porque ele tem ginásio, né? Aí ele foi no fórum para atender, e lá ele pregou pro promotor, e o promotor aceitou Jesus. Que loucura. Na mesa lá, né? E aí ele pegou e me ligou, porque a gente tem muita amizade. E aí era de manhã, e o Elias tinha me ligado na sexta-feira. Falou, até meio-dia, 1h no sábado, eu te falo se eu vou ou não. Aí ele ligou e tinha um jogo do Brasil que estava passando 8h da manhã, e eu estava ali assistindo. Ele pegou, ligou, contente, falando lá do promotor, e pá. Eu falei, ô pastor Jorge, o senhor tem mais um minuto para mim? Eu tenho. Aí eu contei para ele que o pastor Elias, que era presidente do conselho, que me convidou para pôr o nome na chapa, e eu estava vendo se é de Deus isso, se Deus está no negócio e tal. Ele pegou e virou para mim, eu te conheço há mais de 20 anos. Eu sei da sua idoneidade e sei da sua capacidade. Não é ele que está te chamando, é Deus que te colocou lá. É Deus que vai te dar a vitória. Aí você pode me chamar aí, quantas vezes você precisar, eu vou aí. E foi aí aonde que aí eu dei o nome. Aí teve, na segunda-feira, teve aí a eleição. E aí eu acabei ganhando, e o pastor Jorge já veio aí, umas 5 ou 6 vezes pregar para o conselho de pastor, e estamos lá. E aí hoje a gente temos o café, graças a Deus, que Deus tem prosperado ali, que a gente tem feito café com 400 líderes lá.
Você já chegou a participar de alguns lá, 250, 300, 350 líderes ali, aí vem o pastor Jorge Linhares, veio lá o Silmar Coelho, e o Josimar Fonseca, e Neurido Alcioli, e outros aí, né? E Deus tem bradado e tal. E uma das conquistas que a gente conquistou no Conselho era 15 anos que não tinha festa cristã em Santa Bárbara. Porque lá atrás, né, fizeram algumas coisas que é como é que fala lá do fórum? O promotor proibiu que tivesse, porque lá para trás, lá nas outras presidências aí do conselho, fizeram coisa errada. Aí eu tive que ir lá, falei com o prefeito, e aí o prefeito falou com o promotor, e aí a gente conseguiu trazer a festa para a cidade, e essa aí já foi a terceiro festival, e o festival teve aí cerca de 20 mil pessoas acompanhando a festa. Meu Deus, enorme, né? Enorme. É uma coisa de Deus, uma coisa assim grande. Conheci o governador Tarcísio, ele que nos abençoou, e tive o privilégio de conversar com ele. Você até filmou lá eu orando por ele. Estava lá. Né? Eu orando por ele, que privilégio, e está aí para ele quase para ser. Profetizei para ele lá de ser presidente, né? E tá, pelo jeito está empinando por lá, né? Está direcionando, não sei se vai ou não, né? Mas a gente naquele dia ainda já orou por causa disso. Pelo tanto que ele está apanhando, eu acho que tem grande chance. Tem grande chance, não tem? Se for pelo tanto que apanha, né? Igual o senhor lá, você viu o tanto que o senhor apanhou lá, aí o que Deus fez, né? Levantou ali, porque ele queria o senhor ali, né? E coisa boa ali, que a gente tem a Marton, que é a secretária dele, né? Então a gente pegou ali uma afinidade com ela, com o governador Tarcísio, com o prefeito, né? O prefeito o Piavisan, o vice-prefeito. A gente também tem uma parceria muito boa, que todos os vereadores de Santa Bárbara, todos eles têm uma afinidade legal comigo. Tanto é que agora, terça-feira passada, eu fui pegar outra moção de aplauso lá. Que benção. Né? Peguei outra moção, já é a terceira moção que a gente recebe, né, do Conselho, 2 de Santa Bárbara, né? Uma pelo Felipe Corá e a outra pelo vereador. Puxa vida. Esqueci o nome dele. Mas quando tem a moção também, ela é sempre assinada por todos os vereadores, né? Não passa a moção lá. Passa por todos. Tem que passar por Carlos todos. Fontes, né? Fontes. Carlos Fontes que deu. Eu já vi ele também no conselho lá participando, uma vez ou outra. De reunião do Conselho de Pastores já. E recebi uma de Americana. De Americana, uma moção de aplauso. Agora daqui a pouco vai a chave do Estado aí, pastor. Tá vendo? A Americana também me deu. Você tá falando com o governador. Governador, aí a gente. É Deus colocando lá. É Deus. É Deus colocando, é Deus. Pastor, agora a gente vai estar falando de cidade, estado. Agora também tem coisa internacional, obra internacional acontecendo aí, né? Eu quero que o senhor conte um pouquinho do seu passeio agora aí, né? Passeio que nada, né? Mas essa obra missionária que o senhor fez lá na África, pastor. Que história foi essa aí? O senhor chegou esses dias lá da África, do continente africano, lá levando a palavra do Senhor lá, né? Não sei se já tinha profecia nesse sentido que o senhor ia até os confins da terra, mas o senhor está indo até os confins da terra. Conta um pouquinho pra gente essa história. Não, lá passou dos confins da terra. Tá mais longe. Eu vou ter uma conversa com o Mateus, que ele falou que até o confim, lá é para lá do confim da terra. Querido, foi uma experiência muito linda, muito bacana, um aprendizado muito bacana, lá no continente africano, Moçambique. Sim, tinha já muitas profecias para aquele lugar. Já faz 1 ano que a gente tem um povo lá que a gente ajuda 250 crianças que a gente colocou na escola e dá o de comer para essas crianças, né? E aí eu fui ver o trabalho de perto. E eu nunca tinha ido lá, foi a primeira vez e foi uma lição muito grande, né? Porque cheguei lá, tinha um encontro lá, né? Como é que eu vou dizer? Um congresso lá.
E aí me colocaram pregar nesse congresso, né? E aí Deus falou forte naquele congresso. Eu fiquei lá eu fiquei 12 dias, porque é 2 dias para ir, 2 para voltar. Nossa, 2 dias para ir, 2 para voltar. É 2 dias para ir, 2 dias para voltar, porque é negócio de avião, né? O negócio vai São Paulo a Joanesburgo, de Joanesburgo aí eu peguei para Maputo Beira, né? E tinha até de Joanesburgo para Beira, mas muito fuso horário, né? E a gente chegou lá naquele lugar, eu vi pessoas ali, fiquei 12 dias, em 12 dias eu preguei 16 ministração. Rapaz, que loucura. Porque preguei para pastores e pastores jovens, sabe, 20 anos, 18, 25, pastores jovens. E juntou bastante pastores lá, então eu preguei para eles, só para eles eu preguei 6 ministração. Nossa. Só para eles ali, como que é um pastor, a forma que é, tudo ali em Timóteo. E lá eles falam língua portuguesa também? Português. E falam português também, bem para a língua portuguesa, né, de Portugal. Né? E fala africano também, e fala inglês. Né? Só no Brasil que a gente só fala português. Aqui né? nem só fala várias línguas. Eu falo inglês, ó, inglês. E aí a gente ficou naquele lugar, pastor. Quando eu cheguei nesse congresso, e aí teve um pastor lá que pregou no primeiro dia, eu fiquei impactado de ver pessoas embriagadas no Espírito Santo. Que há muitos anos eu não vejo isso aqui por aqui. Sabe o que é pessoas embriagadas? Pessoas que não tem nada, não tem o que comer e é feliz. A gente, ao invés de ter que ir lá levar a palavra, eles que tem que vir aqui trazer para ensinar a gente, né? Porque... Feliz, pastor. A gente acaba ficando mal acostumado. Né? Você quer ver uma outra coisa que eu não vi lá em 12 dias? Murmurar, reclamar. E as pessoas não têm nada. Não tem nada e não murmura. E outra coisa, tá louvando, tá dançando. E Deus supre. Eu vi vídeo até do senhor, parece que dançando eu lá. Dancei, puseram eu para dançar lá. E Deus supre aquele povo, supre aquelas pessoas. Né? Porque a própria palavra de Davi disse, né? Fui moço e agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Verdade. Né? Deus supre, eu fiquei assim, e pessoas assim, jovens de 16, 15, 17, embriagados no Espírito Santo. É coisa tremenda. Mas tem lugar que a gente foi lá que a fome é tremenda. A fome, pastor, é uma coisa assim que você olha para as pessoas naquelas ruas, cada um tem uma barraquinha. Barraquinha de madeira, de 2x2, vendendo tomate, vendendo pepino, vendendo batata, umas batatonas, assim, tanto doce como batata. Normal. Que é a sobrevivência deles. É esse comérciozinho. Aí eu fui lá na beira do mar, aí os pescadores chegam com aqueles peixes assim, tudo na areia, assim, ó. Pescou aquela noite. Aí começa a dar desespero neles se não vende, porque... Para não perder. E aí eu vi assim, eles abrem o peixe assim, quando não vende, eles abrem o peixe assim e deixam no sol lá. Põe uma tábua e deixa em cima para secar. Aí ele seca e come o peixe daquele jeito. Nossa. É uma coisa assim, ó, que é tremendo. É uma coisa assim que eu aprendi ali de ver, e o que eu aprendi, não vi pessoas lá que têm depressão. Não vi pessoa lá com depressão. Você vê que às vezes... Com ansiedade. Ter as coisas, às vezes, não é sinônimo de uma felicidade, né? Quando tem a presença de Deus, igual o senhor falou que sentiu essa presença, se mover lá, né? Completa muito mais do que ouro e prata, né? Do que você ter recurso financeiro, às vezes, né? Buscar em primeiro lugar
né? O reino dos O céus. reino dos céus e as outras coisas E serão as outras coisas serão acrescentadas. acrescentadas. Você busca e as outras coisas. Isso é supérfluo. Tá comendo, tá E eu vou te bebendo. falar, é uma experiência grande assim que eu vi, e lá assim, é de lona preta, as igrejas cobertas e rasgada, e se chove, chove dentro. Eles põem cadeira e guardam as cadeiras, tudo culto e bateria, monta e desmonta a igreja todo dia, já tem a pessoa certa para montar e desmontar todos os cultos, e a gente reclama que a gente tem de tudo, ar-condicionado tem tudo, e a pessoa às vezes nem na igreja vai. E outra coisa, onde eu fui pregar lá umas 3 ou 4 vezes, 1,5 km de a pé para chegar na igreja, Não. porque não tem rua. No meio do mato. No meio do mato. Que loucura. Aí aquelas senhoras, aquelas africanas, com o filho dentro de um bornaque dentro aqui, outro nas costas, e às vezes com um aqui e outro aqui, mas uns 2 andando. Meu Deus do céu, que loucura. E vai pro culto. E vai para lá. E o culto começa às 5 horas e 10 horas, tá quebrando o pau lá. E também uma coisa que eu fiquei sabendo, que o povo lá também não atrasa, não. É toda essa dificuldade, mas chega na hora do 5 culto, horas, tá todo tá mundo lá, lá. começa às 5. 5 horas o povo já tá lá e não tem hora para acabar. E não fica olhando no relógio porque atrasou, nada. Entra no espírito, pastor, é uma coisa. A pessoa vai orar, tem gente aí que vai orar, ora 2, 3 minutos, não tem mais o que falar com Deus, certo? Eles oram de hora, que põe o rosto no pão assim, que fica molhada a camisa com o rosto, sabe? Ora mesmo, e entra na presença de Deus. Rapaz, você chora de ver, só de ver você já chora. A unção que você sente, é coisa tremenda, é coisa que eu aprendi lá assim, que no nosso meio por aqui, não tem muito. Eu não tenho visto. Nossa, que incrível, né? E o senhor já tem esse trabalho, né? Que já falou que já cuida das Aí crianças chegou lá e Deus me deu até uma nova direção lá, pastor. Eu estava ali, a gente está ali cuidar dessas crianças, e Deus mandou eu montar uma associação lá. Montar uma associação, aí Deus chegou lá, Deus preparou médico e advogado sentar na mesa comigo para almoçar. Já viu um negócio desse? E eu não conhecia o camarada. Aí ouviu falar do meu projeto, sentou e quer ajudar de graça. Meu Deus do céu. E o médico para consultar as crianças. Ele falou, a única coisa que eu quero é que você faz lá um consultório, eu consulto as crianças de graça e ali eu cobro algumas de outro povo que vem para meu sustento. Mas das crianças que estão dentro da associação, custa é 0. Nossa, que incrível. E a gente vai colocar, e o advogado nasceu lá. Ele sabe todas as carências. E o médico também. E aí a gente vai pegar jovem, que vai trabalhar voluntário, e o jovem vai entrar e a gente vai ensinar ele a trabalhar e vai sair de lá com uma profissão. Que legal. E vai ter também, com o médico vai colocar lá, o médico também vai colocar, a gente vai por lá para cuidar também de drogado. Aquilo das que o crianças. Senhor te entregou lá naquela maca, naquela UTI, não parou, pastor? Não parou. Tá. Lá do outro lado do continente. Estou indo para tudo quanto é lado, Estados Unidos, pregar. Deus está mandando. Eu estou indo agora, em dezembro agora, eu estou indo dia 6 a dia 11 pregar lá na igreja do pastor Jorge Linhares, na Batista Getsemane, em Belo Horizonte. 5, 6 dias pregando lá dentro da igreja dele todo dia. Eu que tenho que ouvir ele. Você está entendendo? Porque, puxa vida, eu falo para ele que ele é da Arca de Noé. Aqui ele tem história, hein? Ele tem história. Nossa, eu paro ali, ele fica contando as coisas, eu fico ali horas conversando com ele, porque ali é uma bagagem tremenda, pastor Jorge. Você pode ver que conheço ele há 25 anos, nunca vi falar nada desse homem, nada que desabone esse homem. Nada, nada, nada. Uma família abençoada, uma igreja abençoada, 55 mil membros. Nossa, muito grande. É grande, é grande, é grande. Cada culto dele é 5 mil pessoas sentadas. São almas, são vidas. São vidas, é coisa assim tremenda, pastor. Algo relevante mesmo, né? É algo grande, são uma amizade eu com ele, uma amizade que Deus colocou entre eu e ele, sem interesse,
sem ele ter interesse em mim, sem eu ter interesse nele, sim, uma amizade, como ele mesmo disse aí, o dia que ele esteve ministrando ali, mais do que irmão. Entendeu? Mais do que irmão. Ele tá lá em Belo Horizonte, ele pega, me liga para mim, o cara é conhecido no mundo inteiro. Aí lembra de um barrigudinho, carequinho de Santa Bárbara? Ó, benção demais. Quem sabe a gente não vai nesse evento junto com o pastor, aí você, né, escreve aqui embaixo se quer que a gente vai, faz um podcast do pastor Gilmar junto com o pastor Jorge Linhares lá nesse evento aí. Quem sabe, pastor? Então, aí, vamos pensar nessa ideia que aí. coisa boa aí, Né, ó. durante o ele, evento lá. Ele até falou para mim que a hora que fazia associação, ele quer ir comigo lá para Olha que legal. Lá para Moçambique. Vamos pensar nisso, faz e ele produções tem coisa lá também, né? Ele tem, o pastor Jorge tem 180 missionários na fazenda obra. Incrível. Que ele sustenta. Ô pastor, aqui a gente falaria horas, tem muita história para contar, muita coisa interessante, né? A gente nem contou da onde o senhor veio, né? Da onde que nasceu, a gente tem que contar um pouquinho da sua história de vida, né? O menininho lá, o Gilmarzinho, mas a gente vai marcar um outro podcast. Sim, será um prazer. Mas assim, aproveitar que a câmera tá aberta ali, ó, vou mostrar, enquanto a gente falava, chegou presente aqui, hein? Verdade. Chegou presente aqui pro senhor, ó. Eita, glória a Deus. Eu tô ganhando presente aqui, ó. Agradecer a Unicalize. Olha né? aí, ó. Olha lá, ó. Ó que coisa linda, ó. Ó. Gilmar Arantes, ó. Aí, ó. Que coisa linda. Isso aí é um presente aí da Unicalize. Muito obrigado, querido. Que Deus abençoe o pastor Gilmar Arantes. Olha que beleza, ó. Olha lá. Tá aí, ó. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso, coisa bacana. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Pastor, obrigado mais uma vez eu quero agradecer o senhor ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei da correria e como o senhor voltou de viagem recentemente, a correria fica maior ainda, né? O senhor é empresário, tem lá uma igreja grande para cuidar lá, toda a responsabilidade também na cidade de Santa Bárbara do Oeste, todas as outras atividades que o senhor faz. Aí a impressão que dá, mas eu vou sentar para bater papo, eu tenho certeza que não é só isso que a gente está fazendo nessa tarde. Que essa nossa conversa aqui, pastor, além de edificar a nossa própria vida, a gente está falando de Deus aqui, né? Sim. Tenho certeza que outros pastores e outras pessoas que vão ouvir essa conversa aqui também vão ser edificadas. Sim, com certeza. Também vai ser bênção para vidas aí. E a obra, como é o trabalho do Senhor, né? De ressuscitar mortos, né? De tirar pessoas ali o coxo, de... né, pessoas que eram cegas voltar a enxergar, tenho certeza que através desse bate-papo nosso Deus está fazendo isso aí. Porque a gente não veio brincar aqui nessa tarde, né? A gente não veio aqui para ficar mais rico, a gente não veio aqui para ficar mais famoso, mais conhecido, não é o intuito dessa nossa conversa. É tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Esse é nosso propósito. O que nos une aqui, pastor, o senhor já vai para a consideração final, mas o que nos une aqui está aqui no centro da nossa conversa. A Bíblia. Que é a palavra do Senhor. E essa Bíblia aqui específica, ela está virando um memorial aqui, pastor. Porque os pastores que têm passado por aqui, os líderes, eles têm colocado o seu nome aqui. Então, depois, no final, eu quero que o senhor venha a estar aí colocando o seu nome. Olha que bacana. A sua assinatura. Aí, ó. Que coisa bacana. Para poder ficar marcado Vamos aqui. Vamos fazer já ao vivo lá, vendo lá, ó, né? Que o senhor passou por aqui e deixou aí marcado aí o seu nome. Pode trazer o microfone para cá, não tem problema não. Aí, tem mais espaço. Porque a gente quer honrar, né? Cada um que passou aqui, que deu o seu tempo e pôde trazer aqui o seu testemunho. E colocando também que as pessoas acham que a vida de pastor, de líder, pastor, é só alegria, é só vitória. Olha lá, que bênção. Ei. Coisa bacana. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado por estar aqui. É uma honra estar aqui contigo. E todas as vezes que você marcou comigo, que às vezes eu fugia pela tangente, não era por deixar de vir. Era compromisso mesmo que a gente tinha e a gente sabe da importância, sabe do seu trabalho sério aí que você tem e a gente louva a Deus por isso. E aí você e sua filha, aí esse trabalho maravilhoso que leva aí a palavra de Deus, isso aí é muito importante e é só Deus para abençoar. Ô pastor, é isso, né? A gente sabe também da sua correria e eu também não ficava, não, sempre convidei o senhor para estar vindo aqui, mas a gente tem um outro podcast, né, que a nossa audiência conhece, que é o podcast Conectados, que é um podcast que são para personalidade de forma geral, entrevista políticos, empresários, de todas as áreas. Esse não.
Esse aqui é específico para a gente poder falar a nossa língua também totalmente tranquilo. Então o senhor sabe de todas as coisas. Esse era o dia. Até falei descontrariado, tranquilo. É um bate-papo sossegado. Bem mais tranquilo, né? Que a gente não precisa falar, né, a linguagem do empresário, disso, daquilo. A gente falou o nosso bate-papo como a gente já teve inúmeros. Sim. E hoje aqui na frente do microfone e também das câmeras. Pastor, tá aí a câmera para o senhor, o microfone tá aí. Pode convidar as pessoas ali para estar fazendo parte ali, para estar conhecendo a sua igreja, passando endereços, dias de culto, também do Conselho de Pastores. Fica à vontade, pastor. Olá, queridos. Obrigado, tá aí, por nos ouvir todo esse tempo. E eu quero te convidar, tem uma igreja ali em Santa Bárbara, na Avenida São Paulo, 1174, Dona Regina, Santa Bárbara do Oeste. Tem o culto lá, todas as terças-feiras, que é o culto da Vitória, às 19h30. Tem o culto na sexta-feira, de culto, libertação e cura, às 19h30. E tem o culto às 9 da manhã no domingo e às 18 horas. O culto da família. E você é meu convidado. E todo final de mês nós temos ali o Café de Pastores, que é a última segunda-feira do mês. Às vezes muda, às vezes alguma vez, por causa às vezes de preletores. Que nem o pastor Jorge, eu trouxe ele agora, não foi no último, foi no dia 20, não foi, foi o penúltimo. Mas por causa de agenda dele, e não dava para mim trazer ele, porque ele tinha o Café de Pastor na terça-feira, o meu era na segunda, no último dia, o dele na terça. Não daria tempo para ele estar lá, para sair daqui de manhã e estar lá no café. Então a gente trouxe esse anterior. Mas eu convido você para estar lá conosco no Café de Pastores, sempre está aí. A gente sempre está colocando aqui em Nova Odessa, também no Copeno, né, de Sumaré, de Santa Bárbara, no Copasmo. E louvo a Deus, querido, pela sua vida, pela sua filha, pelo esse momento precioso. Que Deus te abençoe, que guarde a tua vida, guarde a tua família. E todos aí que estão nos ouvindo, um grande abraço, um beijo no coração. Amém, pastor. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença. E é você que esteve com a gente até agora aqui, né, nesse Crentez Cast. Também o pastor está lá nas redes sociais, a sua igreja, né, o pastor Gilmar Arantes, você vai encontrar ele aí nas redes sociais, a igreja também. Nós vamos deixar o link aqui para você acessar o YouTube. O pastor tem todos os dias ali, de segunda a sexta pelo menos ali. Às 11 da manhã. Às 11 da manhã. Programa Deus Proverá. Também tem a rádio online também. A rádio online das 11 a meio-dia, todo dia. É a Rádio Gospel Brasil? É a Rádio Brasil Gospel. Brasil Gospel, que também tem lá uma atividade bem interessante que você também pode acompanhar aí, né? Os cultos também são transmitidos lá, a gente tem também estado junto com eles, lá, dando um apoio nessa parte técnica ali para a equipe lá. Ele é o cara para acertar as coisas lá, hein? É ele que acerta. Mas a equipe tem avançado bastante, tem acompanhado, pastor. Tem acompanhado a equipe lá. A gente fica como um filho, né? Quando a gente dá essa assessoria para fazer a transmissão ao vivo, depois a gente acompanha para ver como é que está indo. E graças a Deus eu percebi que o pessoal tem feito algo diferente ontem lá também, assistindo a live lá. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, também curtir, ativar o sininho para receber novas, né, atividades que a gente fizer aí e compartilha com todo mundo para que esse testemunho possa vir a edificar mais vida. Fiquem todos com Deus e até o próximo Crentez Cast.